Tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte de funções, né? Então, muitas vezes, essas funções acabam nos ajudando bastante no nosso dia a dia, né? Em diversas atividades que nós precisamos executar, tá? E as funções, elas são separadas por tipos, né? Então, nós temos as funções numéricas, funções de caractere, né? Funções de conversão, né? Então, vejam, funções de datas, são vários tipos que nós podemos utilizar para alguma determinada situação que nós precisamos, tá? Eu vou explicar aqui algumas delas. Existe uma centena de funções que vocês podem utilizar no dia a dia. E algumas a gente acaba utilizando mais, outras um pouquinho menos, tá? Então, temos funções que praticamente nós usamos todos os dias. Temos funções que vocês vão usar uma vez ou outra e olha lá quando vocês vão repetir novamente a utilização, tá? Eu vou explicar algumas, como por exemplo a funçãozinha de nome ABS. O que essa função faz? Ela retorna o valor absoluto de um número. Então, se eu pegar como um exemplo aqui, ó, select ABS, como parâmetro, eu passo um número para ela. Por exemplo, menos 10, é um número negativo. Se ela retorna o valor absoluto, quando eu executo isso daqui, ela vai retornar para mim o número sem o sinal. Então, veja só, o número 10. Tá? Então, é uma função que às vezes nós acabamos utilizando. Nós temos uma outra função do nosso dia a dia aí, chamado floor. O que essa funçãozinha faz? Ela retorna o menor número inteiro de uma determinada expressão que eu coloco para ela. Tá? Então, se eu colocar aqui o número 10,7, né? Como se fosse R$10,70. Como ela retorna o menor inteiro, se eu mandar rodar, ela vai trazer o número 10 para mim. Tá? Então tá aqui, ó, o menor inteiro. Eu tenho o oposto dela, que é a minha funçãozinha chamada sale, que ela faz o quê? Retorna o maior inteiro. Então, se a gente trocar aqui pelo sale, o número é 10,7, 10,7, né? Ela vai retornar 11, que é o maior inteiro. Então, quando eu executo lá o meu SQL, ela retorna o número 11, ok? Outra função que nós temos também, que podemos utilizar, é a funçãozinha de nome mod, que ela faz o quê? Ela retorna o resto da divisão de um número pelo outro. Então, se eu pegar aqui o número 7, dividindo ele por 5, ela me retorna o resto, que vai dar 2. Né? Então, 5 vezes 1, 5, sobrou a diferença de 7 para 5, 2. Então, ela me retorna o resto. Tá? Para eu saber, por exemplo, se o número é par ou ímpar, eu posso pegar o resto da divisão de um número por 2. Se o resultado for 0, é par. Se for diferente de 0, é ímpar, por exemplo. Tá? Outra função que nós temos aqui é a função power, que é o famoso número elevado ao outro. Né? Então, se eu fizer aqui um 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é o resultado que ele vai trazer 9, então fica 3 elevado ao segundo número, que é a potência. Tá? Agora, uma função de extrema utilização na parte de números é a funçãozinha de nome round. Então, se eu passo para ela lá um número, por exemplo, 15,193, e eu peço para ele arredondar na segunda casa decimal, então veja, o primeiro parâmetro que eu passo para ela é o número, tá? E o segundo parâmetro que eu passo para ela
é a casa decimal que eu quero que ele faça o arredondamento, tá? Então, ele vai trazer um número com 2 dígitos. Então, perceba aqui que está em 19, tá? Então, ele vai fazer o arredondamento para nós e vai... A terceiro número, melhor dizendo, é menor que 5, né? Então, se fosse um número 6 aqui, por exemplo, ele traria 15,20, mas como não é, né? Então ele trouxe 15,19. Vou colocar aqui um 6, arredondando na segunda casa, olha lá, 15,20. Então essa é uma função extremamente utilizada por nós programadores, tá? Outra função que nós temos aqui é o sqrt, ou seja, é a raiz quadrada. Usamos pouco, né? Mas se eu passo um número qualquer aqui, por exemplo, 36, ele vai me retornar a raiz quadrada desse determinado número, que é 6, tá? Outra função bastante útil para nós no dia a dia é a famosa função trunc, tá? Que ela vai cortar, ela vai truncar na quantidade de casas decimais que você pediu para ela. Então, se eu tenho o número 15,79 truncando na primeira casa, ele vai cortar aqui, ó. Então vai trazer 15,7 para nós. Tá lá o resultado, tá? Então são funções bastante úteis para nós no dia a dia. Falando um pouquinho sobre funções de caractere, nós temos uma aqui bem legal, chamado initcap. Então, se eu passo para ela aqui um nome qualquer, por exemplo, Wendel Brustolin, e mando rodar, o que ela vai fazer para nós? Ela vai retornar somente a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, né? E o restante ele transformou em letras minúsculas para nós, tá? Bastante interessante, bastante útil essa funçãozinha. Se eu utilizar uma outra função chamada length, ela vai me retornar quantos caracteres tem essa expressão que eu passo para ela como parâmetro. Então, olha só, são 16 caracteres, incluindo o espaço entre uma palavra e outra, tá? Então, bastante interessante essa também. Outra função muito usada que nós temos é a famosa funçãozinha de preenchimento. Nós temos uma função de preenchimento chamada pad, e nós podemos utilizar duas variações, o left pad, ou seja, o L pad, ou right pad, que é o R pad. Então, como que é a sintaxe dessa minha função? Vamos fazer primeiro aqui, começando o preenchimento pelo lado esquerdo, o L pad. Então, como parâmetros aqui, o primeiro que eu coloco é um texto, por exemplo, Oracle, tá? Um texto qualquer que eu queira colocar para ela. O segundo parâmetro é a quantidade de caracteres que eu quero definir como o tamanho desse texto. Ó, tem que ter 20 caracteres, porém a palavra Oracle tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então, para completar 20, ele vai fazer um preenchimento, começando da esquerda para a direita. E vai preencher com o quê? Com o que eu colocar aqui. Então, por exemplo, eu posso pôr um tracinho, ou posso pôr um espaço, ou posso pôr um zero, ou posso pôr o que for de meu interesse. Então, se eu mando rodar aqui, olha só, ele colocou tracinhos, começou a escrever a palavra Oracle, quando chegou até aqui, ele dá um tamanho total de 20 caracteres. Como eu comecei preenchendo pelo lado esquerdo, que é o L, né? Eu posso utilizar o oposto. Posso usar o R pad, que aí ele vai fazer o preenchimento pelo lado direito. Então a palavra começa aqui à esquerda, o restante que faltou para completar as 20 posições, ele vai fazer o preenchimento para nós. Muito útil, muito utilizado
essa minha determinada palavra. Beleza? Outra palavra que nós usamos, outra função que nós utilizamos bastante, principalmente para leituras de arquivo texto, é a palavra a função substring, substr, tá? Então eu posso ter aqui uma string literária qualquer, né? Onde aqui, perceba que tem uma palavra que me interessa buscá-la, tá? Então o substring faz isso, ele vai pegar pedaços de textos de um determinado parâmetro que eu passo com ela, que eu passo para ela, tá? Então o primeiro parâmetro que eu vou passar para ela é a posição inicial. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a partir da nona posição, eu quero pegar quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu venho aqui, ó, e digo que vou pegar 6 caracteres. Então, de toda essa string aqui que parece uma coisa sem pé nem cabeça, o que ele vai me retornar para mim? A palavra Oracle, ou seja, posição inicial e quantos caracteres eu quero extrair de um determinado texto, que poderia ser uma linha de um arquivo texto, como por exemplo. Tá? Então, bastante utilizado essa funçãozinha substring. Outra que nós usamos muito é a funçãozinha de nome upper. Então eu posso passar um texto aqui para ela, né? Por exemplo, tudo minúsculo, passei um determinado texto. Quando eu mando executar essa minha função, olha o que ele faz, converte todo esse texto em letras maiúsculas, tá? Então, bastante interessante essa funçãozinha para nós usarmos, tá? Outra função que nós temos é o replace, bastante utilizada e bastante poderosa, né? Então, olha só, replace, vamos fazer um exemplo aqui, pegando dados da tabela de empregados, né? Então, eu vou mostrar aqui o nome, vírgula, replace do nome, onde ele encontrar a letra C, ele vai trocar por P, por exemplo. E agora não mais from dual, e sim from a minha tabelinha de empregados. Vou mandar rodar. Olha só, a primeira coluna é o nome original. A segunda coluna é o alterado. Então, onde encontrar a letra C, ele troca por P. Então aqui, ó, primeiro caso, Clark trocou o C pelo P. Aonde mais aqui, Scott trocou o C pelo P. E assim ele vai fazer para todas as linhas. Então é uma função extremamente poderosa, tá? Uma função de conversão que eu gosto muito de utilizar é a famosa to-char. Por exemplo, quando eu faço sysdate from dual, vamos trocar aqui não mais pelo amp, mas sim por dual, para trazer uma única linha. Olha lá, ele trouxe numa formatação que ele acha conveniente, que talvez para mim não seja melhor, e também não tenho sendo mostrada aqui a data, ou melhor, a hora, o minuto e segundo. Então eu posso utilizar aqui um to-char para colocar uma máscara, como por exemplo, o dia, barra o mês, barra o ano, no formato de 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, espaço, HH, ou melhor, hora, no padrão 24 horas, minutos e segundos, from dual. Então, se eu mando executar isso daqui, veja como é mostrado agora. A data, no formato do ano com 4 dígitos, e o horário, né, pegando o horário do meu servidor do banco de dados. Tá? Então, é um recurso bastante utilizado por nós programadores aí, tá? Outra funçãozinha bem legal
de se trabalhar é o greatest e o least, né? Ou seja, o menor valor e o maior valor, né? Então eu posso fazer lá um exemplo, pegando um greatest, escrevi errado, de salário e NVL de comissão, vírgula zero. Quando ele encontrar o nulo na comissão, joga por zero. From Ape. E para a gente acompanhar melhor isso aqui, eu vou mostrar o nome da pessoa, o salário e a comissão. Então, se eu mando executar, essa funçãozinha vai me retornar o maior valor entre o salário e a comissão. Então, quando for nulo, ele está transformando em zero. Então, quem é maior entre 500 e 0 é 500. Quem é maior entre 1.600 e 300 é 1.600. Tá? Então, é uma função bem legal, bastante interessante de se trabalhar. Ok? Outra funçãozinha, agora falando um pouquinho de data, a última para nós finalizarmos, nós temos uma função bastante legal chamada de months between. Então, por exemplo, eu quero saber quantos meses o funcionário trabalha na empresa. Então, eu posso mostrar o nome, posso mostrar o hire date e posso fazer um months between de sysdate, hire date. Ou seja, quantos meses o cara tem da data de hoje até quando ele foi admitido. Tá? Então, se eu executar isso aqui, então olha lá, dá uma dízima bastante grande aqui, né? 460 meses, 5 dias, 1 hora, minutos, segundos, pararararara, e aí vai. Então, para evitar esse número monstruoso aqui, eu posso usar uma funçãozinha que eu já comentei, que é o trunc. Ou seja, não me interessa as dízimas, somente a parte inteira, tá? Então, olha como fica bem melhor. Então, o King trabalha 460 meses na empresa, o Blake 467 meses. E se eu fizer uma divisão por 12 aqui, né, eu vou ter em anos. E a mesma dízima acontece, né? Olha como que fica legal, você vai colocando uma função dentro da outra, né? Então eu vou colocar um trunc novamente aqui. Para executar o meu SQL, né? Então veja, ó, o King 38 anos, o Blake 38, o Jones 38, 32, então tá lá o pessoal com a quantidade de anos que eles trabalham na empresa. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.